A Guarda Revolucionária do Irã anunciou que alvejou o porta-aviões Lincoln do Sheol com 4 mísseis balísticos. Essa informação foi divulgada pela mídia estatal. Eles anunciaram que alvejaram o porta-aviões Abraham Lincoln com 4 mísseis balísticos. Guarda Revolucionária do Irã, vamos falar sobre isso. Isso é importante. Últimas notícias, daremos continuidade à avaliação. Professor Seliman. Samete, se quiser, vamos ao mapa e eu te explico. Antes de começar, passo a palavra ao professor Seliman. Professor, um navio americano foi atacado pela Guarda Revolucionária Iraniana. O que isto significa? Como está evoluindo a guerra? Claro, talvez esses ataques diretos devem ser considerados mais importantes e prioritários do que os ataques contra bases americanas nos países do Golfo e na região. Esperávamos isso desde os primeiros minutos da guerra, mas hoje, sinceramente, talvez o Irã está transmitindo sua mensagem mais séria sobre suas intenções em relação à região e aos Estados Unidos ao atacar diretamente navios de guerra americanos. Mais do que as bases nos países da região, ou mesmo que os mísseis iranianos nesses países sejam destruídos ou interceptados no ar, causando danos com seus destroços, o que realmente importa são as forças ou navios dos Estados Unidos, seja no Estreito de Hormuz, no Golfo, ou em pontos posicionados em direção ao Oceano Índico. Estamos entrando em um período em que ataques diretos a esses locais vão se intensificar. Isso significa que, em certo ponto, especialmente após o assassinato de Khamenei, o Irã não se trata mais de desgastar os sistemas de defesa antimísseis com mísseis exaustos, mas sim de usar armas mais poderosas e tecnologias mais novas diretamente voltadas para o alvo. Acredito que o uso dessas tecnologias também levará a uma escalada de conflito com os Estados Unidos. Especialmente agora, conforme eu mencionei anteriormente, será que os ataques realizados contra esses países da região podem formar uma força de coalizão ao estilo do Iêmen? Contra o Iêmen, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Egito coordenaram uma força aérea conjunta, apoiada pelos Estados Unidos. Será que, após esses ataques na região, surgirá uma força aérea contra o Irã? Sinceramente, essas questões estão surgindo na pauta. Esta avaliação é importante. Vejamos também a tela inteligente pelo mapa. Enver Captanolo pode nos mostrar onde estava o porta-aviões Abraham Lincoln e nos atualizar sobre o seu progresso? Quero repetir a explicação. A Guarda Revolucionária do Irã anunciou que alvejou o porta-aviões Abraham Lincoln do Zebol Proa com 4 mísseis balísticos. De acordo com informações vindas da mídia estatal, o professor Seliman também explicou isso há pouco, a real importância, o que ele é, e se o Irã de fato atacaria ou não aquele porta-aviões. No entanto, esse ataque não poderia ser realizado com 4 mísseis balísticos. As notícias chegaram, manteremos você informado. O que isso significa no mapa agora? Enver Captanolo irá agora nos explicar. Agora, Samete, vamos então voltar ao mapa. Veja, o porta-aviões USS Abraham Lincoln está na região já faz um bom tempo. Exatamente neste ponto. Na verdade, nos ataques que começaram ontem, o Irã, na região sul do país, veja bem, o Irã havia mirado diversos pontos estratégicos da Marinha nessas regiões a partir do navio. Agora podemos dizer que ele está posicionado exatamente ao largo do Mar de Omã. Daqui, claro, novamente, se você puder me lembrar o ponto geográfico exato que você tem aí, Irã. Guarda iraniana diz ter atingido o alvo com 4 mísseis. Foi o que anunciaram. Sim, vamos trazer isso para cá também. Vamos anotar aqui também os 4 mísseis balísticos. Isso é importante. Porque aqui, veja, este USS. O navio Abraham Lincoln apenas levou semanas vindo da Ásia para chegar aqui. Estava especialmente no sul da Ásia. Veio para cá e foi deslocado para esta operação. Como eu disse, foi usado principalmente para bombardear pontos no sul. Pelo que entendemos, o outro bombardeio foi realizado por aviões de guerra israelenses. Outro navio de guerra também está no leste do Mediterrâneo, pertencente aos Estados Unidos. Se reduzirmos nosso mapa, vamos colocá-lo ali também.
ele também foi posicionado no leste do Mediterrâneo. Por que foi levado para lá? Porque o objetivo dos dois é diferente. Deixe-me esclarecer isso imediatamente. Se nós trouxermos dessa maneira, você precisa marcar com a caneta para que apareça. Vamos mostrar para você agora, veja. se conseguirmos também colocar a bandeira americana na lateral do navio, teremos alcançado o nosso objetivo. Ok. Sim, agora dois. Um porta-aviões americano está na região. Um deles foi alvo da Guarda Revolucionária no Mar de Oman. Este ataque foi realizado contra o Irã com este propósito. Foi implantado aqui com o objetivo de atingir alvos no Irã, especialmente. O outro é Gerald Ford, do USS Gerald Ford, porta-aviões. Isso serve para fins defensivos, especialmente contra o Irã e Israel. Foi trazido para este ponto com o objetivo de realizar defesa aérea para interceptar mísseis balísticos que seriam lançados do Irã para Israel. Isso é importante. Talvez a cúpula de ferro de Israel tenha vindo para apoiá-la, pois foi perfurada na guerra de 12 dias. Quis lembrar nossos espectadores disso. Pode continuar. Vou destacar isso e já te devolvo a palavra. Neste ponto não há apenas o porta-aviões USS Abraham Lincoln. Existem pelo menos mais 5 ou 6 navios de apoio que o estão acompanhando. Alguns deles têm a função de monitoramento por radar, outros são navios de reabastecimento. Enfim, uma grande quantidade de navios está junto com ele. Se acrescentarmos isso também, podemos dizer que há muitos navios navegando junto com ele. Você tinha alguma informação se esses navios também foram danificados ou atingidos? Eu também perguntei isso agora. Quando essa informação chegar, vamos repassar. Perguntei aos meus editores se há alguma informação sobre se foi atingido ou não, ou se os sistemas de defesa aérea conseguiram proteger o navio, ou seja, se conseguiram neutralizar os mísseis balísticos. Assim que a notícia chegar, vou informar. No momento, não se sabe. Ainda não há uma informação clara sobre isso. Samet, pouco antes de entrarmos ao vivo, Guarda Revolucionária anunciou o disparo de mísseis balísticos. É claro. Mísseis. O alvo foi o USS Abraham Lincoln. Não sabemos se atingiram ou não. Na verdade, antes de entrar ao vivo, eu também estava pensando nisso. Desde ontem, o Irã tem atacado a base americana na região. 27 bases americanas, praticamente todas as bases dos países da região como alvo. Enquanto eu pensava, por que será que eles não estão mirando nos navios aqui? Esse meu pensamento se concretizou exatamente neste momento. Tudo indica que o Irã, especialmente após o anúncio da morte de Ali Khamenei, está sinalizando agora que vai endurecer ainda mais toda essa questão. Tanto que, como começamos a transmissão, o Irã divulgou imagens de um drone americano sendo derrubado. Depois disso, também mirou no USS Abraham Lincoln, um dos maiores porta-aviões americanos. Se ele for danificado, sofrer avarias ou for atingido, isso muda completamente o rumo da situação. É um grande evento. Qual o próximo passo do CEA, ou talvez seja o principal? EUA e Irã. Além disso, Pezeshkian, o presidente do Irã, fez uma declaração há poucos minutos em uma transmissão gravada. Ele disse: vamos destruir as bases americanas. Ou seja, vamos eliminar a presença militar dos Estados Unidos na região. O quão sérios eles estão sobre isso, na verdade, estamos vendo agora. Se um desses navios ou uma das bases americanas for atingida, se algum militar americano perder a vida, isso, aliás, dificulta bastante a situação de Trump internamente. Porque ele já havia iniciado esse ataque sem ter obtido a aprovação formal do Senado. E também, entre o público, o apoio a um ataque ao Irã era bastante baixo, em torno de 25%. Diante desse cenário, o fato de o porta-aviões americano ser alvo, ser atingido, talvez até ser danificado, isso colocaria Trump em sérios apuros na política interna. Agora, Donald Trump já havia dito ontem, em sua declaração, que em uma guerra, certas perdas poderiam ser esperadas. Alguns dos nossos soldados podem falecer nesta guerra. Ele está tentando, de certa forma, acostumar a opinião pública americana a essas possíveis perdas, dizendo: isso é algo compatível com a natureza geral desta guerra. Mas, como vocês também mencionaram, dentro da opinião pública americana, o peso desta guerra não é apenas a perda de vidas, mas também o peso financeiro. Desde 7 de outubro, os apoios muito significativos de munição militar fornecidos a Israel
Os apoios financeiros provenientes dos impostos pagos pelos contribuintes americanos já estão gerando debates muito sérios dentro da opinião pública americana. Isso não é apenas para os democratas, mas também iniciou uma situação de debate financeiro frequentemente observada entre os republicanos. Quando adicionamos outros desafios da opinião pública interna a essa equação, como o estilo de gestão de Trump, os dossiês Epstein e assim por diante, os resultados das pesquisas para as próximas eleições para o Senado e eleições intermediárias mostram que Donald Trump não está em uma posição muito favorável. Quando tudo isso é somado, a guerra com o Irã, essa luta travada com o Irã, Israel ataca e, em seguida, os Estados Unidos acompanham. E por quê? Porque, como não consegue obter uma decisão de guerra do Senado contra outro país, acaba tendo que realizar esses ataques sob o pretexto de proteger seu aliado ou de combater o terrorismo. E em uma situação em que ele tenta contornar as coisas dessa forma, certamente acabará em uma posição difícil. Então, olhando para a situação no campo, professor Selim Han, como você avalia isso? Como você avalia a possibilidade de o Irã atacar os navios dos Ismaila ou, de acordo com as últimas declarações, a possibilidade de lançar mísseis balísticos? Quero transmitir isso novamente. A última informação sobre a Guarda Revolucionária do Irã é importante. Vou transmitir novamente. Eles anunciaram que alvejaram o porta-aviões Lincoln do ZEUA com 4 mísseis balísticos. A mídia iraniana... De acordo com as informações provenientes das fontes da mídia estatal, você esperava essa possibilidade, professor Seliman? Sim, agora, senhor Samet, meu estimado, preciso fazer uma ressalva aqui. Primeiramente, há algumas declarações importantes. Desde o início da guerra, ouvimos o lado iraniano, da mesma forma que ocorreu na Guerra dos 12 Dias, dizendo que vão atacar determinados lugares e alvos e que atingiram locais com mísseis antes de cada ataque. Nossos espectadores podem perguntar, por que declarar isso em vez de atacar imediatamente? Ou por que não divulgam abertamente essas informações dos danos quando atingem o alvo? Assim como Israel e os Estados Unidos. Por que não sabemos desses ataques repentinos, mas ouvimos declarações antecipadas? Na verdade, o Irã, ao contrário dos ataques realizados por meio de proxies, como no Iraque, Síria e Líbano, quando entra em confronto direto como Estado, tanto contra Israel quanto contra os Estados Unidos, segue práticas de ataque e guerra de acordo com o direito internacional. Ou seja, se for atacar uma área, garante que a região seja evacuada, procura evitar perdas civis ou, antes de atacar os Estados Unidos, avisa antes. Tudo isso está ligado ao direito de guerra, uma questão do direito internacional de guerra. Cumpre todos esses pontos à risca, mas nesse sentido, os americanos conseguem interceptar mísseis balísticos direcionados aos seus próprios navios de guerra. Sabemos que eles têm essa capacidade avançada. Tanto os sistemas de defesa na região, quanto os sistemas de defesa presentes nos navios. Mas até mesmo a cúpula de ferro e até mesmo os sistemas que Israel estabeleceu de forma muito séria contra mísseis aéreos de médio e longo alcance são sobrecarregados, causam certas falhas e, como resultado dessas falhas, há mísseis iranianos que conseguem atingir até mesmo o território israelense. É claro que a possibilidade de os navios serem alvo, de serem atingidos, é provável neste ponto. Além de ser um alvo militar, na verdade, haverá também um dano simbólico envolvido nisso.